Vocês viram que o modelo que eu escolhi ontem não foi muito bem aprovado, né? Tanto que trouxeram outro hoje. Não sei bem qual foi a razão. Porque ele ficou tão bem comportadinho aqui, mas disseram, não, vamos levar outro. Aquele não... Eu ainda estou querendo entender a razão, mas em represália a isso, eu vou convidá-lo para ficar em pé aqui mais um pouco. Chega para cá. Quando for para ficar em pé, ele, deitado vai ser esse aqui. Porque ele em pé, ele até que se comportou direitinho. Só que agora eu vou dar um pequeno giro, isso, vai ficar aqui de banda aqui. Porque você, do jeito que você estava, o pessoal estava achando você muito magro, assim você fica mais cheio. Lembram que eu falei ontem, o esplênico está para cá e o coronário ali para cima. Numa prática convencional comum de passes, se eu sei disso e quero usar isto, eu vou ter que encontrar um mecanismo de trabalhar isto. Isto que eu estou falando é o esplênico e o coronário. Na hora da prática, enquanto eu estou falando aqui, a gente faz assim, 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 todo mundo está vendo e a gente tem a impressão de que a gente aprendeu. Mas quando a gente vai colocar a mão, a gente descobre que muitas coisas que a gente tinha certeza, a certeza é trocada por uma dúvida dolorosa. Não, mas espera aí, ele falou que tinha aqui, então passava a mão. Mas como é que eu vou passar a mão se quando ele veio com as duas, ele passou aqui? Onde é que ficou a outra mão daqui? Estou começando aqui exatamente para poder facilitar esses primeiros passos que são às vezes os mais complicados, como diz a própria lei da física. A maior dificuldade que a gente tem é vencer a inércia. É você dar o início, a partida que é o maior problema. Depois, com o tempo, a gente vai dando os ajustes. Depois que o corpo está em movimento, qualquer esforço mantém o movimento. Difícil é tirar da inércia para o movimento. Então, nós temos um paciente. E eu vou imaginar ele em pé, imaginando, portanto, um centro espírita tem pouquíssimo espaço. Não tem nem como colocar cadeira, nem máquina, então o meu paciente vai ficar em pé. Como é que eu vou trabalhá-lo? Eu vou ter que, se eu quero apenas fazer dispersivo, tem que ficar estabilizado. Não quero fazer nada, só dispersivo. Ok. Então eu poderia, imagina ele que tem uma estatura de normal um pouco para cima, se você quiser uma pessoa de menor estatura alcançar o coronário, vai ter dificuldades, porque está muito alto. Quando eu digo assim, quando nós temos um paciente de maior estatura e que a gente precisa, por exemplo, fazer um calmante, que o calmante é mais distante, vai ter pessoas que não alcançariam. E aí o que é que faz? Põe um batente, põe um banquinho, o que quer que seja, não tem nada contra. O pessoal acha que isso é um gracejo. Não, não é um gracejo. Se eu não tenho estatura, eu ponho aqui um banquinho e subo. Ah, mas e como é que eu vou se eu quiser fazer até os pés? Essas são as virtudes de algumas técnicas. A principal delas é a longitudinal. A técnica longitudinal, ela envolve ao longo de. Então você define um ponto onde você vai dele até outro. A vantagem dessa técnica é que você, por exemplo, eu quero fazer um longitudinal completo, ou seja, da cabeça aos pés de uma pessoa, eu não preciso fazer isso num único jato, vir e ter que ir até lá embaixo. Eu posso fazer, por exemplo, até aqui, se eu quiser, vou definir até o laríngeo, no primeiro movimento, depois eu vou do laríngeo até o genésio. Então, a quantidade de vezes que eu fiz até aqui, eu venho e repito até o genésio, e como eu quero até os pés, eu pego agora o mesmo ponto daquele ponto do genésio e vou até os pés. Então eu posso interromper e continuar, sem prejuízos em termos de técnica. E tanto eu poderia, imaginemos, uma pessoa que já tem experiência, por algum motivo acha que deve fazer 6 movimentos. Então faz 6, depois 6 e depois 6. Mas se a pessoa quisesse fazer 1 e 1, dá absolutamente na mesma coisa, só que você teria que fazer 6 vezes cada vez numa secção. Mas se você tem mobilidade, por exemplo, você está com o paciente deitado, e você quer fazer todo de uma vez, não teria problema, você viria e iria até embaixo. Então a gente vê que em algumas situações a gente tem mais comodidade de trabalhar do que não. Ah, mas eu quero fazer em 3 vezes com ele deitado, não tem problema, do mesmo jeito.
faço até onde eu quero, depois pego daquele ponto, faço até onde eu quero, e depois eu pego o terceiro ponto e vou. Terceiro, quarto, em quantas partes eu quero dividir. Isto que eu fiz aqui, e é a mesma coisa que eu tivesse feito Em termos de efeito magnético, não tem. Se a gente tivesse um aferidor, de certo a gente encontraria pequenas diferenças, mas elas não são significativas dentro de um procedimento completo. Portanto, o longitudinal permite esse seccionamento. Qual é a vantagem? Eu estou aqui com o meu paciente muito alto. Eu não tenho como envolvê-lo lá em cima e aqui para baixo. Eu subiria num banco, faria primeiro longitudinal só no coronário, já que eu posso seccionar só por um também. Depois eu desceria do banquinho, viria aqui e faria as vezes que eu fiz na outra parte, e depois me agacharia e faria as outras 3. E isso se eu quisesse fazer nele inteiro. Porque o longitudinal, de repente o meu amigo Felipe, ele está com um problema que eu não sei identificar se é cardíaco ou gástrico. Eu estou iniciando, não sei, eu sei que tem alguma coisa estranha aqui nesse miolo. Eu não sei, pode ser esplênico, pode ser cardíaco, pode ser gástrico. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar isso por longitudinal, toda a região, sem precisar necessariamente trabalhar as outras, porque eu estou dividindo agora não é uma divisão, eu estou definindo o meu longitudinal apenas para essa região. Então a técnica longitudinal ela é muito rica primeiro, porque ela oferece essa possibilidade. E depois, ela oferece uma outra circunstância. Se eu, num longitudinal, fizer muito lento, isto é concentrador. Por isso é que as imposições são concentradoras. Quanto mais lento, mais concentrador. A imposição é o mais lento de todos, velocidade zero. Por isso é que, em termos de movimentos, a imposição, em tese, é a mais concentradora de todos. A gente sabe que tem mais concentrador ainda do que ela. Mas, nos que consideram movimentos, a imposição, se eu parar a mão aqui, eu estou concentrando. Se eu começar a movimentar e vou aumentando a velocidade, ele vai perdendo um pouco do ativante e ele vai começando a convergir para um dispersivo. Até que eu vou chegar num momento em que a mão está tão rápida que isso aqui virou dispersivo. Como eu estou trabalhando aqui próximo é ativante, distante é calmante. Se eu fizer esse mesmo longitudinal aqui, estou bem distante do corpo dele, eu estou trabalhando a zona calmante. Aqui eu estou trabalhando a zona ativante. Quanto mais lento, mais concentrador. Ok, então eu estou lento próximo, eu estou concentrando o ativante. Eu estou lento distante, eu estou concentrando calmante. Eu estou rápido próximo, eu estou dispersando ativantes. Eu estou rápido distante, eu estou dispersando calmantes. O interessante é que dentro do contexto do magnetismo tem outras variantes, mas essas são as principais. Calmantes, ativantes, concentradores, dispersivos. Então, em termos de distância e velocidade, nós temos essas combinações. Eu tenho 2 próximas e 2 distantes, e considerando o longitudinal. As imposições não são longitudinais, por quê? Porque elas são paradas. Então, nós temos o primeiro grupo de técnicas, as imposições. Segundo grande grupo, os longitudinais, que rapidamente aqui eu mostrei que dá umas variações, temos liberdade de variação. Voltando, faço o coronário, não tenho condições de fazer de uma vez, para quem não tem, depois posso fazer os outros da frente. Vamos imaginar, eu fiz 3 coronários, na mesma distância, 3 nos demais, mas alguém ainda está de fora. O esplênico. Então eu faço 3 no esplênico. Aí eu tenho certeza de que eu coloquei o paciente dentro de uma mesma frequência energética. Porque eu trabalhei os principais centros. Se eu quiser ter uma certeza ainda maior, de uma eficiência ainda mais segura,
Eu incluo nisso tudo o refluxo, que são as costas. Então eu posso fazer o mesmo aqui atrás. Apesar de eu não ter falado, alguma pessoa, mesmo que não tenha experiência, deve ter notado que a minha mão, naturalmente, toda vez que ela chegou fechada e abriu. Isso por conta de uma orientação técnica dos primeiros magnetizadores. E todos até hoje, mesmo magnetizadores contemporâneos não espíritas, tem um magnetizador russo, Sayonaf, que para mim foi um livro fantástico no dia que eu descobri esse livro. Devo ter lido esse livro há uns 15 anos, creio eu. Foi editado no Brasil pela editora Pensamento. O nome do livro não sei se existe ainda para vender, é O Fio de Ariadne. Esse russo, ele era uma pessoa que começou a aplicar passes sem saber de absolutamente nada. Ele sentia que ele tinha um poder nas mãos. E ele começou a usar esse poder, ele curou muita gente. E o impressionante é que depois de muito tempo dele como curador, ele um dia teve acesso à literatura do Ocidente. E aí foi quando ele tomou contato de Mesmer, dos grandes magnetizadores, e ele disse, nossa, eu faço isso igual esses caras. Isso é surpreendente. Por que é surpreendente? Porque se é uma lei natural, não importa quem faça, você vai ter que estar no mesmo campo. E aí nós percebemos o que no nosso interior do Brasil, de repente nós temos um filho que pegou o quebranto, mal olhado. A gente leva para o centro espírita tradicional, não resolve. Por que não resolve um quebranto? É impressionante, não resolve. Mas aí você pega a criança, leva para uma rezadeira, ela resolve. Mas a gente não tem coragem de perguntar isso. A gente leva escondido para a rezadeira. Porque a gente quer o filho bom. E não leva mais para o centro espírita porque não resolve. O que acontece? A criança chega, pequenininha, novinha, bonitinha. Ai, que coisa linda. Vamos pedir a Jesus para me proteger. Jesus vai me envolver. E tome posição. Ele vai para a rezadeira diz, ai, nossa senhora, mas não se preocupe não, meu filho, isso vai ficar bom. E pega um galho, muita gente usa arruda, mas pode ser outros tipos de plantas, e aí começa. E às vezes faz sinal da cruz, e às vezes faz cruzando, cada um faz de um jeito. E passando aquilo, e muitas vezes, na maioria, a rezadeira nem concentrada está. Meu Deus, mas você viu esse seu filho aqui? Nossa, como a menina está ruim, mas vai ficar bom, meu filho. Com os poderes do Divino Espírito Santo, você vai ficar bom. E está falando com um, e olhando para o outro, e cuspindo para o lado, sei lá o que, passando. Daqui a pouco o galho está murcho. Ele disse, meu Deus, quanto fluido, mas não vai usar fluido. Quanto olhar pesado você teve, meu filho. Mas você vai ficar bom. Agora você vai ter que vir aqui umas 5 vezes. Ela olha para o galho e diz quanto tempo ele vai ter que voltar. Aí a gente fica imaginando que o galho, a planta, foi quem tirou tudo. Porque nós não analisamos. O que acontece? Uma criança está com mal olhado. O que é isso? A criança está congestionada fluidicamente. Ela está cheia de fluido. Chega no centro espírita, a gente, Jesus vai lhe abençoar. Tome mais fluido. A criança não fica boa. Vai para a rezadeira. A rezadeira diz, nossa, está precisando de um dispersivo. E ela começa a dispersar. Só que ela não sabe esse nome. E ela até acredita que a planta é quem está murchando. Por quê? Porque a planta não murcha. Então parece evidente que a força está na planta. O que acontece? Quando você está dispersando, o jogo energético está num ir e vir. No que esse fluido vem, volta, ele passa pela planta e fulmina a planta. Porque é um fluido danoso para o vegetal. É danoso até para o animal, no caso o ser humano. Imagina para um vegetal. Quanto mais aquele galho murcha, maior a concentração energética que tinha. Por isso é que ela, depois de tanto tempo de prática, diz, olha, esse tanto que murchou, ainda vai ter que fazer mais uns 5. Porque ela sabe a quantidade de fluidos que tem, só que ela não sabe esse nome, ela não sabe o nome de técnica, ela não sabe nada, mas faz tudo correto. Porque é da lei da natureza, disperse. E aí depois de um certo tempo, dali 5ª, 6ª vez, ela faz e passa, e olha, quando termina, está a planta viva do mesmo jeito. Mas por que agora não aconteceu mais nada? Porque a criança está boa.
Como não está mais circulando fluido danoso de um para o outro, a planta não murcha. Mas a gente não entende. A gente acha que tudo é alguma coisa que a gente criou uma teoria e não sabe para onde a teoria vai, se ela confirma ou não. A rezadeira não tem nenhuma teoria, ela tem observação, ela sabe que fazendo assim corrige. E aí fica corrigido. Então a força dos dispersivos se mostra até nisso. Então nós temos aqui, eu sempre vivi em risco de morte, né, desde criança, porque quanto mais bonito, mais pega olhar. Né? Então, ainda bem que minha mãe era espírita e me salvou. Ainda hoje, de vez em quando eu termino um seminário desse, eu fico assim tão arrasadinho, eu acho que são fluidos. Né? De vez em quando eu tenho que brincar porque eu tenho que deixar o pessoal acordado. Só tem hoje, né? Então tem que estar todo mundo atento. Tem pessoas que mesmo assim dormem, mas... Porque também o espírita é cheio de historinhas, né? Diz, não, um espírita numa palestra ele não dorme, ele se desdobra para sentir mais profundamente. Tem umas coisas. Só que você não pode perguntar depois do que se tratou o assunto, mas ele acha que resolveu, que entendeu, que está tudo muito bem. Ok, já que está todo mundo acordado, vamos continuar, né? E pelo menos o Felipe está percebendo, às vezes quando eu falo aqui, é o único que percebe quem é que está assim meio sonolento ainda. Mas também eu soube que ontem teve casamento, teve gente que jantou 2 vezes ontem. Eu, como não sou muito discreto, eu não vou nem olhar para quem foi que jantou 2 vezes para não pegar mal. Mas eu sei, então aí quando chega hoje, a gente chega assim, meio não entende porquê, acha que foi mal olhado, né? É exagero. Pois é. Então, os longitudinais, eles me permitem mudanças. Se ele me permite mudança, então eu posso trabalhar aqui, posso trabalhar aqui, posso trabalhar aqui. E posso trabalhar nas costas também. Quando eu quero trabalhar de forma conjunta, aí já entra uma outra técnica, que foi aquela que eu falei. Que se vocês forem ler o perpendicular no livro O Passe, e também no Manual do Passista, está incompleta aquela explicação. Porque os magnetizadores clássicos, eles diziam que você simplesmente passava uma mão pela frente e outra por trás simultaneamente. Você pode segurar para mim? Aqui, ó. Então, eles ensinavam isso. Então, você passava a mão, como é uma técnica essencialmente dispersiva, então você passava a mão, tanto na frente quanto atrás. Só que se eu faço só isso, o que acontece? O coronário está de fora e o esplênido também. Então, hoje, a gente já tem o cuidado de que, se quiser fazer só assim, faz, mas depois vai ter que fazer aqui, e depois vai ter que inclinar para pegar o esplênido. Ok? Tem pessoas que conseguem fazer naturalmente, já envolvendo os 6. Então, vou fazer aqui 3. E depois vem 3. Só envolvendo o esplênido, para que fiquem todos dentro de uma mesma solicitude. Nos longitudinais, e agora você vira um pouquinho mais para mim, por favor. Nos longitudinais, tem pessoas que não conseguem fazer isso. Ou seja, já começa envolvendo a partir do coronário até o genérico. E com mais habilidade, nós fazemos esse envolvimento com uma única mão e com a outra mão fazemos o esplênico, assim. Okay? Então você pode, num único movimento, você fazer tudo, mas aí vai requerer uma certa habilidade. Mas é possível. Ok? Então, é possível fazer de diversas maneiras. Essa é uma outra grande vantagem, porque se só tivesse um estilo, talvez para as pessoas começarem a usar ficasse difícil. Como você tem muitas variantes, você pode ir fazendo aos poucos. E os magnetizadores então diziam, você vem com a mão aberta, quando terminou o circuito que você está fazendo, você fecha a mão,
afasta a mão do corpo do paciente, volta com ela fechada, afastando do paciente, e vai para o ponto que você quer de novo. Quando chegar lá, você abre. Por que razão? Porque eles já tinham deduzido que quando eles voltavam com a mão aberta, isso daqui complicava tudo. E era aquilo que nós falamos ontem, quando já ficou estabelecido que o sentido é da cabeça para os pés. Porque quando você vem fazendo dos pés para a cabeça, você faz congestivo. Eu estava conversando com o Eduardo no dia que cheguei, e lá depois do encontro, na segunda-feira, ele ficou conversando com um grande amigo nosso, um médico muito bem conceituado em Goiânia, um médico, foi médico, cirurgião, professor universitário, uma pessoa notável, é um espírita também de primeira qualidade. E ele é muito brincalhão, o pessoal pensa que eu brinco, mas ele brinca mais do que eu. E lá no evento, lá nos Estados Unidos, inclusive para quem pegou o vídeo do 5º M, ele tem a palestra dele, em que ele fala bem sério, olha, inclusive as técnicas longitudinais, quando nós usamos, e nós colocamos a pessoa, que a pessoa está na maca, então nós vimos bem devagar, é uma técnica muito boa, inclusive é bom que a gente saiba, porque na nossa casa, de repente, a gente quer, por exemplo, socorrer a nossa sogra, a gente coloca a sogra e vem, aplica a mão da cabeça para os pés, bem lentamente, bem calmo, depois faz umas 3 vezes, aí vem dos pés para a cabeça. Então, quando a gente já tem uma noção, a gente já sabe que mesmo ele falando sério, ele está tirando um sarro seguro, né? Ele está complicando a vida. Então, como os magnetizadores queriam evitar de qualquer maneira, qualquer tipo de congestão, eles tinham 2 procedimentos, normalmente. Um grupo ensinava, você vem com as 2 mãos abertas, quando terminou o ponto que você não quer mais magnetizar, você fecha a mão, puxa as mãos para cima de você, leva ela por fora, vai para o ponto, abre e faz de novo. Isso feito, explicado lentamente, a gente percebe. Mas você só observando, muita gente, eu estou aqui, vamos que eu vou pegar do frontal ao gástrico. Então eu venho, fechei a mão, afastei, voltei, abri a mão, fechei, afastei, abri a mão. Quando as pessoas só olham sem saber a origem, e você fazendo isso muito rápido, em vez de você imaginar que a pessoa está abrindo a mão, a gente começa a imaginar que a pessoa chegou aqui e fez isso. E aí, como ele fez isso, aí a gente deduz, ele fez isso aqui, porque agora ele está jogando fluido. Ah, mas já que ele joga aqui, então tem que jogar aqui, tem que jogar aqui, tem que jogar aqui. E aí, de repente, começa a haver variantes que são desnecessárias. Se alguém pergunta, está errado? Não está errado, mas é desnecessário porque o fluido ele não sai assim como quem está com a mão salpicando e jogando. Ainda bem, né, Lourdes? Já pensou se fosse o teu hoje? Lourdes, ontem eu vou contar uma indiscrição aqui. Ontem de noite, quando eu fui jantar, a pessoa disse assim, eu aposto como Lourdes não vai sentar lá na frente. Eu não quis apostar, porque como só tinha mulher, e você sabe que mulher tem razão, eu fiquei calado. Mas eu queria dizer às minhas amigas de ontem à noite que, por algum motivo fortuito, a Lourdes continua no mesmo lugar. E que ela tem um celular que a capa tem 2 orelhinhas vermelhas, assim, que é para ela poder captar bem todos os... Disseram assim, coitada de Lourdes, eu não queria estar no lugar dela. Mas Lourdes, aqui para nós, o fofoca só de nós dois, mas também muita gente perdeu fluidos entre nós dois, não foi? Olha, ninguém nem sabe de nada, né? O pessoal pensa que era só gozação e eu... Ó, tá vendo? Pois é, e o pessoal estava todo mundo dizendo, coitadinha dele. Ah, eu já estava pedindo para ele parar. Mas você teve tantas pessoas lhe defendendo ontem. Eu só soube depois. Mas era uma vibração por você, Luiz. Aí hoje, quando começou a fazer um barulho, você foi buscar o celular. Eu digo, não, Jesus, não pode ser. É demais, ia ser demais. Eu não ia dizer nada não, sabe?
Agora, Luz, o pessoal pode até nem saber o nome daquele cara ali, vão chamá-lo de general, mas o seu, pode ter certeza, o seu ninguém aqui mais vai esquecer, porque tem gente lá atrás que já até esticou o pescoço assim, porque essa altura quer saber quem é Lourdes, quem não quer saber? Você ficou bem na fita, viu? No final da filmagem, viu, meu amigo, você, na sala, você chega aqui e dá uma... Faz de conta que vai filmar todo mundo, aí dá um close. Porque vai ficar sem graça. A pessoa que está assistindo em casa vai dizer, quem é Lourdes? Tá bom que a Lourdes aparece. Tá bom. Bom, não era teu celular, né? Deu calor, não foi? Lembrando, como ninguém pediu para desligar, depois dessa, eu estou esticando o assunto para dar tempo de alguma outra luz desligar lá. Ok, então, nos magnetizadores, eles nos indicaram que nós tínhamos que vir com a mão fechada e abrir no ponto. Como a gente não observou isso, a gente começou a inventar mil coisas, e uma delas era essa. Tem muita gente que chama isso de passe de chuvisco, passe de chuveiro, passe de salpliques, tem tanto nome, porque nós somos ingratos, a gente vê um negócio diferente, a gente já põe um apelido, né? Então, é o chuveirinho, mas não é nada, o ideal é que você movimente. Se você tem uma tendência aos fluidos saírem das palmas das mãos, vocês vão perceber que a sua tendência é ficar com a palma aberta, a mão aberta. Se você tem uma tendência a ter a projeção mais intensa dos dedos, que é o chamado digital, você vai ver que mesmo que alguém diga, venha com a mão aberta, você vem a primeira vez, a segunda, mas daqui a pouco o seu dedo está assim. Você vira os dígitos para a pessoa, porque a sua emissão magnética é mais intensa pelos dedos do que pela palma. Tem pessoas que têm as duas potencialidades da mesma forma. Então, tem pessoas que são eminentemente palmares, tem pessoas que são eminentemente digitais. E aí a gente aprende, mas eu sou palmar, o outro é palmar, o outro é palmar, o outro é palmar. Na hora que a gente vê um digital, a gente fica na dúvida. Não, mas aquele cara está fazendo uma coisa diferente de todo mundo. Não é diferente, é o estilo. Isso são peculiaridades do magnetismo. Então, o que era interessante era isso. Você vem, fecha, afasta. Uns afastavam para cima de si, mas isso anatomicamente não é gostoso, não é fácil de fazer. Porque, ó, estou aqui, puxo para cá, pode tomar um movimento anatômico estranho. E aí terminou prevalecendo o outro movimento. Eu venho, fecho a mão, abro lateralmente e subo por fora. E aí faz isso. E aí o que é que acontecia? Observando, fazendo bem lento com essa explicação, os magnetizadores não eram como é hoje, muito sempre explica que a cabine de passe é desse tamanho, mal cabe você ali. Então você não tem muito como movimentar porque não tem espaço. Na época dos magnetizadores eles atendiam um único paciente por vez. E cada paciente, a média de atendimento era de 1 hora por paciente. Então você tinha todo o espaço e todo o tempo do mundo para fazer o que era possível. Então eles vinham aqui, abria totalmente os braços, vinha por fora, fechava, abria. Então fazendo um movimento bem lento, era isso que eles faziam. E a gente começou a observar, então a gente vai para um lugar que você já não tem um espaço para abrir tanto lateralmente. Então você já vai começando a diminuir o espaço. E vai diminuindo, 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 diminuindo. Daqui a pouco a gente está fazendo crochê na frente do paciente. Porque a gente perdeu a referência. Quer dizer que se eu fizer um passe assim, está errado? Não, mas está pouco eficiente. O problema é de eficiência. Se você quer fazer um passe com bastante qualidade, e se você faz aqui um longitudinal abrindo bem, um longitudinal abrindo bem, e depois você vai fazer com pequenas aberturas, enquanto, por exemplo, esse daqui, eu com 10 movimentos, chegaria no ponto que eu queria, esse daqui eu vou fazer 100 movimentos, para poder chegar no mesmo ponto. Então você perde eficiência. Qual é a vantagem? Então é melhor você ter uma melhor eficiência e ir trabalhando com a melhor potência. Não tem por que diminuir
diminuir a potência. Mas se alguém disser assim, não, mas eu tenho um problema nos ombros e não consigo abrir tanto, tudo bem, você tem um impedimento. Mas na maioria das vezes a gente não tem um impedimento natural, a gente se limita. Ah, eu vou lá ficar abrindo os braços tanto ou quanto. Sim, por que não? Ah, porque fica muito esquisito, as pessoas olham aquilo. Ah, mas você está fazendo demonstração ou você está trabalhando, ou você está servindo? Você está pensando em você ou está pensando no paciente? Essa é a questão. Você quer fazer com mais eficiência, com menos eficiência, não interessa? Então, para que a gente estuda? A gente estuda para ter segurança melhor possível. Então, tanto eu posso trabalhar os ativantes, como eu posso trabalhar os calmantes. Tanto eu posso trabalhar concentrando, quanto eu posso trabalhar dispersando. Isso com a variação dos longitudinais. Os perpendiculares, eles concentram. Mas, em termos de origem de técnica, os perpendiculares foram usados, na grande maioria das vezes, como dispersivos. Por isso é que eles são sempre rápidos. Um detalhe, e aqui é um detalhe já para quem já está na prática. Como aqui tem muitas pessoas que estão na prática, observe esse movimento, porque a minha natureza me coloca para que meus braços, eles formem o mesmo ângulo, ou seja, eu evito estar levando o meu braço como uma alavanca ou como uma manivela. Então a minha tendência é, eu faço isso e distendo meu braço e venho com ele estendido. Quando eu faço isso, eu vou fazer aqui um movimento bem exagerado para ficar bem visível. O que acontece? Mesmo que eu pegue aqui a partir do frontal, o meu braço estando o tempo todo distendido, eu saí do foco principal de algum centro. Eu alcanço esse centro? Sim, alcanço. Mas não com a mesma solicitude com que eu alcancei esse. E se o meu braço voltou por cima do genésico, eu posso dizer que o genésico e o frontal estão na mesma solicitude, mas os outros não. Eu quero ter certeza de que eu vou atender todos. O meu movimento do braço, ele tem que ser como se meu braço fosse uma espécie de manivela. Quando eu tenho um paciente deitado, é muito comum as pessoas abrem a perna, se você quer pegar o paciente por inteiro, então você tem a tendência de fazer isso. Ora, se o eixo está aqui e o meu braço está indo lá fora, eu estou saindo do eixo, eu estou perdendo eficiência. O centro atendido é atendido, porque como ele tem campos bem mais largos, eu acho que a minha mão aqui está alcançando o centro, mas não no eixo. Daqui que ele receba a mesma solicitude leva um tempo. A minha função de um magnetizador atento é fazer com que a minha mão ande. E olha como o movimento é fácil da gente decompor. Aqui eu estendo completamente o braço. À medida que meu braço vem andando, ele vem sendo recolhido pelo antebraço, para poder manter a linha. E quando eu for passando, meu braço começa a se distender de novo, para compensar exatamente essa possibilidade dele andar de um lado para o outro. Isso é um cuidado técnico bobo, mas que faz uma diferença enorme. Ok? Eu sei que isso daqui, se nós tivéssemos no segundo final de semana, isso aqui eu iria explicar com muito mais calma, a gente iria testar, a gente iria pedir para algumas pessoas fazerem, mas eu estou dando algumas dicas de ordem prática, porque como a gente quer ajudar, e muita gente talvez não tenha uma boa habilidade, prestem atenção no que a gente viu em teoria, e onde é que essa teoria agora vai ser necessária na prática, porque senão a gente vai, eu tenho que passar a mão rápida, vai lá, você está passando a mão rápida. Tem pessoas que querem, por exemplo, fazer, pegando a partir do coronário, e quando pega a partir do coronário, tem dois equívocos que são muito comuns. O primeiro, eu quero fazer envolvendo o paciente todo. Aí eu parto aqui bem próximo do coronário, para poder eu ter alcance de pegar o paciente até os pés, e aí a minha tendência é formar um arco. Eu saio daqui junto, e a minha mão começa a subir e desce. Ora, eu saí junto aqui do coronário, 3 centímetros, ou seja, eu estou numa zona extremamente ativante. Quando eu já venho passando no frontal, eu já estou bem mais distante, ou seja, já não é tão ativante. Quando eu chego no laríngeo, já deixou de ser ativante faz tempo.
Quando eu desço aqui, eu já perdi todos os picos dos outros centros. E aí eu digo, mas eu fiz um dispersivo de ponta a ponta e o paciente não ficou legal. Lógico, porque eu não fiz a mesma solicitude. Espero que vocês estejam entendendo. Ou quem não esteja entendendo, depois conversando com os colegas, discutam. E na dúvida, tem uma câmera ali do Nassau filmando tudo. E ele, inclusive, já foi me dizer ali hoje de manhã que eu sou um cara muito fotogênico, que fico bem na filmagem. Então, não tem problema. Mas eu gostaria que vocês entendessem, porque se vocês não entendem, a teoria que a gente viu, se bem que a gente viu muito pouco da teoria, mas ela perde o sentido. Quando a gente entende que a questão da distância, ela tem relação com ativantes e calmantes, e o fulcro central do centro vital, ele tem que estar dentro de uma mesma solicitude, se eu entender, mas não seguir isso, então para que a teoria? E se eu sei a teoria, então eu tenho que ter um cuidado na hora da prática. E mesmo quem aplica passos até hoje, que nunca prestou atenção nisso, agora tem, como nós dizemos, tem a faca e o queijo. Faça do jeito que você sempre fez, e pegue depois um outro paciente e faça do jeito que agora eu estou dizendo. E depois compare os resultados. Não precisa acreditar em nada do que eu estou dizendo. Compare os resultados. Porque na hora que a gente compara o resultado, aí você diz, realmente é uma mudança substancial. O paciente ele vai fazer questão de dizer que foi diferente, ele vai querer se manifestar, porque ele vai dizer, nossa, o que foi que houve? Mudou tudo e não mudou nada. O que foi que você fez de diferente hoje? Ou então ele vai dizer assim, nossa, você hoje está bem, hein? Aí você pergunta por quê? Não, porque eu me senti muito melhor. E você está do mesmo jeito. Na realidade, você ajustou a técnica, a velocidade, a distância. E a outra falha dessas que a gente comete, que é muito comum, eu vou fazer num jato só. Aí o que é comum a gente faz? A gente faz isso, aí para e aí vem. Ok, é muito rápido, mas dependendo da intensidade do fluido que você estiver manipulando, você fez aqui, ok, você dispersou, mas aí parou para continuar no que você parou, por menos que seja, você fez de novo um concentrado. E quando você concentrou, você já não deu o mesmo padrão de harmonia. Então, se você não tem segurança de que a sua mão vai se mover e não parar, porque com um paciente deitado é mais complicado, porque a nossa tendência é fazer isso, e aí depois vem, nisso a mão ficou parada no frontal. Se você não tem segurança de que a mão vai continuar em movimento, assim, se você não consegue isso, não tem problema. Pega do frontal para baixo e depois vem aqui e faz só no coronário. Alguém pode perguntar, mas você está pegando aqui de baixo para cima? Sim, mas se você quiser, você pode pegar de lado para o lado. Não tem problema. Isso aqui pega uma outra observação. Se você tem marca, você precisa pensar que a cabeça do paciente tem que estar um pouco distante do próximo obstáculo. Porque se essa cabeça aqui tiver uma parede aqui junta, o que é que vai acontecer? Você não vai ter como trabalhar o coronário. E se ele precisar de um calmante, como é que você vai fazer? Que você teria que estar ali longe. Então, uma coisa vai chamando a atenção para outra, e para outra, e para outra. Imagina nas cabines de passes, em que as pessoas estão todas assim, um junto do outro. Eu não quero fazer trabalhos ricos, mas eu quero fazer um bom dispersivo. Ela está com um problema no frontal, e eu quero fazer um bom dispersivo no frontal, transversal. Eu vou aqui, mas como é que eu vou fazer isso se tem um paciente aqui ao lado e tem um passista aqui junto? Veja que o movimento vai ficar totalmente prejudicado, eu vou ter que ficar aqui fazendo um movimento pequeno. É possível? É, mas a eficiência cai. Aí você vai ter que compensar a eficiência com mais aplicações. Aí mais aplicações em passos com muita gente não dá porque você tem um tempo curto para atender. Então a gente entra de novo na camisa de força. É por isso que quando alguém precisa de um tratamento, ele tem que ser encaminhado com um tratamento. Você não vai fazer um tratamento aqui, ele está precisando de um tratamento, ela está precisando, e está aqui 6 pessoas precisando de um tratamento, e cada um passista aqui sem espaço nenhum para trabalhar um com o outro. Isso não funciona. Ou funciona, mas com grave perda. Seria muito melhor que temos 6 cadeiras, ok. Desocupa esta e desocupa aquela pelo menos. E aí eu tenho no mínimo esse espaço, ou metade dele,
porque tem um outro passista lá que vai ocupar metade desse. É nessa hora em que entra a força administrativa da casa. Em vez da casa dizer só faça isso, ela providencia as condições de você fazer o melhor que você pode. É melhor você colocar 3 em 3 com condições de atender os 3 bem, do que você colocar 6, 8 e não atender nenhum bem. Ah, mas vai demorar, a gente está terminando hoje de 9h15 da noite, desse jeito aí a gente vai terminar às 10. Ok, avalie se vale a pena. Mas não vale a pena, ok. Então, e as pessoas que estão precisando, você vai fazer o quê? Se você disser, Deus que cuide, então deixa elas em casa mesmo, não precisa ir para o centro. É duro eu dizer isso? É duro, mas é verdade. Porque se ela vem para o centro, ela quer ser atendida, e ela precisa ser atendida, que seja. Eu estou falando o tempo todo centro espírita, porque eu estou pensando e estou falando principalmente para os espíritas. Mas se por acaso eu sou reikiano, e vai uma pessoa receber o meu reiki, eu não posso começar a fazer o reiki em você e olhar para o relógio. Então hoje eu tenho que fazer aqui com... Não, hoje eu não vou poder demorar muito, porque... rapaz, eu vou chegar atrasado. Não está fazendo coisa nenhuma. Para, não faz. Porque você vai fazer o quê? O que você está fazendo? Você não está ali, você está no relógio, você está no próximo compromisso. Na hora que você está fazendo aqui reiki, jorei, passe, eu não sei como é que um amigo ontem me perguntou como é o nome do que ele faz. Você vai fazer isso? Faça. Do contrário, a técnica é muito boa, é valiosa, ela ajuda muito. Mas se você não está presente, para quê? Tem muita gente que reza como? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nossa filha, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, com o nosso cada dia nos dá hoje, perdoar a nossa vida. Para de rezar, bobo, porque tu não está rezando coisa nenhuma. Ah, mas eu não posso estar em oração fazendo 1000 coisas, e isso é outra coisa. Eu posso ser um marceneiro, estou aqui batendo com o meu martelo. Essa cadeira aqui eu tenho certeza que ela vai ser muito segura para as pessoas que vão usar. Eu, quando estou fazendo essa cadeira, estou encontrando sustento para a minha família. Isso é uma oração. Maior do que você estar aqui batendo na cadeira dizendo, Pai nosso que estás no céu, essa cadeira, para que eu tenho que trabalhar tanto, santificado seja o vosso nome. Eu não estou falando mal do Pai Nosso, que isso eu jamais falaria mal, mas o problema não é recitar uma oração, é fazer uma oração. O problema não é só saber a técnica, o problema é usar a técnica da forma devida. Do contrário, não vale nada. Então, a técnica é riquíssima. Por isso que Allan Kardec diz, é preciso que a gente conheça previamente a teoria para a hora da prática. Okay? Então, essas técnicas todas são ricas. Os transversais, evidentemente, são dispersivos. Só que os transversais, eles são pontuais. Eu quero dispersar um laríngeo. Se eu ficar num longitudinal no laríngeo, ele é pouco eficiente. Mas se eu chegar e fizer um transversal, e aqui tem, eu sou palmar, eu volto as minhas palmas para o meu paciente e abro até onde eu posso. E aqui vem de novo o mesmo problema. Você tem que abrir linearmente. Tem muita gente que abre como quem está nadando. Está perdendo um pouco de eficiência. Se você me pergunta, está errado? Não, mas você está perdendo eficiência. Quer ter mais eficiência? Faz com que teu braço vá se esticando para poder manter o alinhamento. Ok? Então, esse é pontual. O dispersivo e transversal, ele é pontual. Eu quero trabalhar só em cima do fígado. Ok, você vai só no fígado. Eu quero trabalhar no joelho, vai no joelho. Eu quero trabalhar num centro de força esplênico, vai lá no esplênico. Então você está trabalhando ponto a ponto. É diferente do longitudinal, em que você pode trabalhar vários pontos. As imposições são pontuais também. Os perpendiculares são gerais. Então a gente tem técnicas que são pontuais, tem técnicas que são gerais. Nos circulares nós temos duas variantes. Nós temos os circulares pontuais, que são os circulares propriamente ditos, em que basicamente o braço fica parado e a mão quem se move. Por exemplo, ele tem aqui um problema no ombro e eu vou trabalhar o ombro. Os circulares, eles são concentradores.
Por que eles são concentradores? Primeiro, que eles estão numa posição de imposição, eles não estão movimentando-se ao longo. Segundo, o centro de força, ele está girando aqui. Quando eu faço um giro, eu giro no sentido do centro de força. Ora, se eu tenho uma velocidade delta do centro de força, e eu tenho uma velocidade delta linha na mão, eu vou ter como resultado final da velocidade, eu tenho delta menos delta linha, ou seja, vai ser uma velocidade abaixo de zero, em relação à imposição. A imposição é zero, qual é o diferencial que tem? É o delta do centro. Mas na hora que eu entro na velocidade do centro, quanto mais rápido eu fizer, menor será a velocidade ainda. Por isso que as técnicas circulares são concentradoras. E aí o que acontece? Os magnetizadores sugeriam, você vem com a mão, traz a mão o máximo que você pode. Para quem é digital, com os dígitos voltados, para quem é palmar, com a mão espalmada. E você vai e gira no sentido horário. Depois você fecha a mão, eles faziam isso, retiravam a mão, voltava com a mão de novo posicionada e fazia outra vez. Então, é uma técnica pontual. Na maioria das vezes se usa de forma ativante, porque se condicionou a isso. Mas o mesmo efeito dela é também quando você precisa fazer calmante. Você quer fazer um grande concentrado, você pode fazer circular, é mais do que a imposição. Em que a gente usaria isso? E que se usa muito, 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 e com muita felicidade? Em pacientes com cânceres. Porque os cânceres, principalmente os cânceres pontuais, via de regra, não, eu estou dizendo via de regra para que ninguém entenda que é regra geral, mas via de regra, cânceres são tratados com grandes concentrados. A única complicação é quando um câncer é sistêmico. Então você tem que descobrir onde é que está o sistema, onde é que está o ponto que está alimentando o câncer, para você ir para o ponto, porque senão você não vai encontrar, você vai ficar louco. E o outro, dificuldade grande, é quando a pessoa já está com a metástase tomando o corpo todo. Aí realmente é muito difícil de trabalhar, é difícil, porque você vai ter que concentrar em todo o organismo e ainda vai ter que tentar descobrir os principais pontos para ir arrefecendo, para ver se consegue ter domínio. Apesar de ser complicado e difícil, já se observa que tem resultados também, além do que se poderia imaginar com magnetismo. Só concentrados, não. Você vai concentrar bem mais e vai dispersar bem mais eficientemente. Por favor, ninguém pegue, por exemplo, alguém tem um câncer de laringe, e você vai fazer aqui um grande concentrado. Quando eu digo um grande concentrado, eu estou falando aqui 4, 5 minutos de posição, sem tirar a mão, e depois não vai fazer ali só uns 3 dispersivozinhos, não. É dispersivo para valer, para cansar. Cansar como? Eu estou dizendo cansar para a gente ter uma ideia da quantidade de movimentos. É chegar aqui. Vai, desculpa, meu amigo. Ficou bonzinho. Ele agora ficou bonzinho. Você vai lá, dispersa, dispersa, dispersa. E quando terminou, mete o fluido outra vez. E faz ativante, faz pelo menos em 3 pontos. Ativante, a média distância e a longa distância. É uma terapia de um Pai Nosso, de Chico. Lógico, não vai ser o da minha avó de jeito nenhum. Tem que ser um Pai Nosso mais longo. A vantagem, você vai ver os pacientes de câncer, às vezes, tendo grandes remissões. E uma das primeiras situações que acontece é você ver esses pacientes começando a sair da zona de dor violenta. Para sair da dor violenta, além de fazer esses grandes concentrados e os dispersivos locais, você depois tem que, vou colocar aqui entre aspas, você tem que arrastar os fluidos para as extremidades. Então, imaginemos, eu estou trabalhando aqui a laringe do paciente, concentrei muito, dispensei a vontade, depois concentrei muito a meia distância, dispensei à vontade, depois fiz a alta distância, dispensei à vontade, ok, trabalhei só o foco. Agora, além de alinhar o paciente várias vezes, e talvez em vários momentos, envolvendo todos os centros, incluindo o esplênico,
quando eu terminar, ou mesmo no meio, vamos imaginar, para quem estou dizendo assim, para que ninguém pense que é uma regra fixa. Fiz vários concentrados a pouca distância, ativantes. Dispersei, ok. Já quer dar um outro encaminhamento quanto às dores nesta zona? Ok. Você pega ali do ponto em que você concentrou e dispersou, e na mesma distância você agora traz para os braços, indo até passando do limite das mãos. Ou então você traz meio que pelo lado do corpo, indo até os pés. Como quem está arrastando concentrados que ali está. Nisso as dores despertam. E os eventuais, e aquilo que seria refluxos para você, aquilo que ainda não foi resolvido nos dispersivos, muito daquilo sai também nesses momentos de dispersão pelos membros. Isso é de uma riqueza impressionante. Agora imagine alguém que tem um paciente com câncer próximo, e você de repente descobrir que você pode ajudar muito, que se você acreditar, você pode até fazer extirpar o câncer. É uma bênção fenomenal. Mas a gente fica querendo ficar preso a teorias que não produzem, como a teoria do você não merece. Todos nós merecemos. Hoje, quando eu cheguei aqui, as amigas me perguntaram ali, como é, Jacó? Foi ontem? Lhe trataram bem? Eu disse, não, eu não posso dizer que eu poderia ser tratado melhor, porque foi legal demais, mas não é uma questão de não merecimento. Porque merecer, eu merecia ser tratado bem. Como todo mundo merece ser tratado bem, sem exceção. Não era eu quem merecia, era o ser humano que estava lá que merecia ser tratado bem como qualquer pessoa. Deus, olha, se eu com todas as minhas imperfeições, eu penso assim, como é que Deus vai pensar em relação aos seus filhos? Não, aquele ali não merece, deixa ele se acabar sozinho. Como é que eu posso imaginar que Deus pode pensar isso? Deus está pensando que tem que ter alguém para fazer a outra parte. Não, aquele está tão perturbado que ele não consegue se ajudar. Ok, então chama um outro. Se o general não foi, chama o sargento. Eu não falei nada, vocês é que ficam aí. Né? Ele até que já se acostumou, sabe? Mas a irmã dele está achando que eu estou pegando pesado. Não, ele está cansado não, né? Aguenta mais um pouco, né? Sabe, é bom aqui. Eu ainda estou indignado porque eles substituíram ele. Mas o pessoal não simpatiza muito com você, não. O pessoal não... E disseram assim, não, mas se ele não for, eu fico no lugar dele. Disseram isso para mim hoje, por isso. Mas estavam passando por você não vir. Aí o homem de vontade é assim, ele vem, né? Ou de vontade ou inteligente, porque ele talvez até tenha pensado, eu acho que eu não vou não, mas aí Sabrina disse, como? Disse, não, eu acho que eu vou sim. Estava inteligente, aprende rápido a lição e já... Então, rapidamente, eu acho que foi mais do que rápido, essas técnicas de que eu falei aqui, isso demora pelo menos 2 módulos para a gente ver, no mínimo. A gente está fazendo aqui uma super comprimida, né? Para que a gente tenha essa noção, pelo menos elementar do que seriam essas técnicas. E depois dos círculos, sim, os circulares têm 2 tipos, esse curtinho, que é chamado de circular, e o outro que às vezes envolve um grande órgão do corpo, às vezes até mais de um, que são os circulares propriamente ditos, que são chamados de aflorações, que também tinham organizadores no passado que chamavam de massagens específicas. Em vez de você tratar de um ponto em que só a mão se move, agora a mão não se move, quem move é o braço. Eu vou fazer aqui que fica melhor de visualizar, vou fazer como sendo calmante, que é mesmo quem está longe visualiza. Então eu vou fazer uma afloração na região gástrica desse paciente. Não é no centro, eu quero pegar toda a região gástrica. Eu sei que aqui tem um problema que está envolvendo o gástrico, esplênico, e eu quero tratar tudo. Então, em vez dos meus dedos ficarem se movendo, a minha mão fica parada, se eu sou palmar desse jeito, se eu sou digital, vou ficar assim, e agora é a minha mão que se movimenta a partir do movimento do braço.
Então é o braço quem está levando a mão a girar e a mão está parada. Então nós temos essas duas variações nos circulares. Existe uma terceira variação que é a mista, que é quando você quer inclusive cercar o ambiente de onde você está fazendo a afloração. Então você vem fazendo a afloração, ou seja, o braço está girando, e você com a mão vem fazendo os pequenos circulares em redor. Então a gente percebe que os magnetizadores, eles andaram muito bem com as técnicas. Existe uma outra parte de técnica que eu não aconselharia quem não tem experiência a começar por ela. Não experimentem agora. Para quem já tem experiência é um bom caminho, principalmente, por exemplo, para quem trata com câncer. Vamos imaginar o caso do laríngeo que eu falei agora. Como você vai trabalhar concentrados e dispersivos no laríngeo, e num dado momento você vai tentar levar para as extremidades, tentem fazer isso. Depois que vocês já fizeram os concentrados e já dispersaram, pouse uma mão no ponto e em vez de você vir com as duas dispersando, você faz como que estou concentrando aqui e estou forçando a passagem desse fluido que eu estou concentrando pelos membros. Seria mais ou menos assim. Só que tem um detalhe, enquanto a minha mão está parada, isso é concentrador. E esse dispersivo que eu estou fazendo, entre aspas, dispersivo de arrastamento, ele é insuficiente para tirar todo esse concentrado. Então, depois que eu fiz esses movimentos, e que eu acho que no momento já está suficiente, ato contínuo, dispersando, acho que já chegou numa boa quantidade, ok. Já venho aqui e faço mais dispersivos naquele ponto, para evitar aquele concentrado, ou o excesso de concentrado que pode ter sobrado enquanto a minha mão estava pousando. O comum são cadeiras, mesas, marcas, e tem pernas, então você não tem como ter um movimento embaixo, retilíneo. Nesses casos, o ideal é você pedir que o paciente fique em pé, na hora de fazer o perpendicular. Na hora de fazer o perpendicular, põe o paciente em pé. Ok? E com o paciente sentado, tem algumas casas que têm alguma dificuldade. Lá na Flórida, o pessoal de lá encontrou um mecanismo muito interessante para fazer um perpendicular com um paciente sentado. Eu sei que quem está lá no fundão fica um pouco prejudicado de ver, mas não tem problema. Eu preciso o quê? Como eles têm que envolver o esplênico, eles vão ter que envolver os centros frontais. E normalmente, a grande maioria dos magnetizadores fazem um a um. Então eu faço um frontal e um esplênico. Um frontal e um esplênico. Tem outros que já têm muita habilidade, não, faz 3, 4 frontais, depois 3, 4 esplênicos. Mas para você não estar contando, você está aplicando o passo, está contando 1, 2, 3, você tem que estar em oração, tem que estar sentindo o paciente, tem que estar atento a tudo, e tem que estar contando. Então, o ideal você faz um a um, que ele dispensa qualquer contagem. E você vai parar na hora que você acha que é conveniente. E o engraçado é que a gente tem uma capacidade de criatividade muito boa. Principalmente se você não estiver preocupado com o que os outros vão achar. Lá na Flórida, eles então viram que, quando eles começaram, era uma sala pequena, em que eles tinham 7 cadeiras. Atendiam 7 pacientes na sala. Mas era assim, tinha que começar todo mundo igual. E quando terminava, ficava todo mundo esperando que até o último terminasse. Por quê? Porque não dava para o paciente sair e passar. Porque a sala fica, literalmente, o meu espaço é esse mínimo aqui, o outro era ali. Então, terminava, ficava todo mundo esperando. Então, você tem que aproveitar o máximo espaço. E como é que você ia fazer um perpendicular? Então, para o passista não ficar se movimentando, quando chegava na hora do perpendicular, ele tomava uma posição mais ou menos nesse eixo que eu estou aqui em relação a Felipe. E aí eles faziam algo que quem estava vendo achava que é uma aeróbica, um exercício de aeróbica, e fica aparecendo. Adianta a perna esquerda, no caso, para dar o apoio, e apoia bem a perna direita. E eles faziam assim. Faziam não, fazem. Eu vou fazer o primeiro movimento bem lento. Então, a mão envolvendo desde o coronário, uma pela frente, uma por trás. Imagine que a de trás vai passar reta.
tem um problema por conta das pernas, para você poder pegar de chapa o genésio. Então eles faziam isso, colocavam o peso do corpo na perna esquerda, e no segundo momento retrai a perna esquerda, apoia na direita e envolve o esplênio. Feito só uma vez, fica dançando. O problema é quando você faz isso rápido, porque é uma técnica dispersiva, portanto é rápida. É algo que é cansativo fisicamente. E para quem está olhando de fora, fica parecendo um jogo de cena. Na realidade, você está tentando aproveitar o máximo de espaço, sem ter que precisar que o paciente fique em pé. Existe alguma perda de eficiência? Existe, tanto que eles fazem mais do que o necessário, entre aspas. Se você estivesse em pé, eles fariam menos, mas com você sentado, você tem que fazer mais, porque há perda. Então, isso é o universo das técnicas. Agora imagine que a partir daí vocês têm técnicas infinitas. O principal é a gente saber o que tem. Tem centros vitais, como é que eu aciono, como é que eu descompenso, descompenso no sentido de tirar uma compressão, como é que eu fluo, como é que eu vou trabalhar os longitudinais próximos, distantes, as imposições. À medida que a gente vai se assenhoreando dessa lógica, aí a gente deixa de precisar de que alguém me diga o que é que eu tenho que fazer. Eu começo a saber, eu já sei o que é que eu estou fazendo. Um dos grandes problemas nossos é esse, a gente tem feito sem saber porquê, nem como se fosse tudo uma mera mágica. E não é tão mágico assim. É mágico enquanto um problema é simples, ou então enquanto você é médium de cura. Mas na hora que você quer usar o seu magnetismo, e aí vamos voltar para a citação lá do Evangelho, capítulo 19, fé humana e divina, isto não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. Então, e a gente vai desenvolver agora as nossas faculdades. Ontem me perguntaram, mas quer dizer então que todo mundo pode ser magnetizador? Em princípio, todos nós somos magnéticos. Todos. Você ter vida orgânica é prova de que você é magnético. O detalhe agora é você saber exudar, exteriorizar esse fluido e depois manipular esse fluido. Esse é o detalhe. Vai ter pessoas que vai ter condições de exudar, de doar muito mais fluido do que outras? Vai. Dependendo de onde esse fluido seja usinado, você vai ter mais requintes ou não, mais potência ou menos. Mas todos nós podemos. E Allan Kardec chega a um momento em que ele diz assim, em determinados casos, basta você ter fé, mas aí o outro elemento ele não dispensou, e vontade. E ele ainda chega a dizer, você pode até nem ter magnetismo, ou seja, você não ser um magnetizador ostensivo, mas você tem que ter fé, mas também não é aquela fé religiosa, é a fé da convicção de que você vai fazer e vai ser possível. E ter vontade disso. Por isso é que às vezes uma criança chega para a gente e diz, eu vou tirar a tua dor. Ah, não, eu vou tirar a tua dor. Uma criança às vezes de 3, 4 anos de idade, e ela vai tirar a nossa dor. Porque ela tem certeza de que vai tirar e ela tem vontade de fazer. E se a gente junta naquela outra resposta dos Espíritos, tem pureza de sentimentos, aí então vai e acontece absolutamente tudo. Eu não vou perguntar se vocês têm dúvidas, porque eu estou ouvindo aqui um ruído enorme. Né? Mas como a gente vai falar de depressão, se quiser sentar ali por enquanto, tá? Você já foi bem fotografado, da próxima vez eu vou chamar a Lourdes. Né, Lourdes? Para a Lourdes ficar aqui de modelo, porque vamos começar a falar um pouquinho da depressão. Sabrina, a gente tem quanto tempo para o intervalo? Você sabe, tem noção? Temos 20 minutos aqui. Eu comecei a estudar depressão no magnetismo porque eu tive uma crise de depressão forte e repentina. Eu fiz uma palestra, a depressão do adolescente, e eu me preparei 1 mês para fazer essa palestra. E naquele 1 mês, eu tinha a sensação de que tinha uma coisa que eu precisaria saber para falar, e eu comecei a procurar essa coisa. E, para ser muito honesto com vocês, não foi uma procura superficial, não. Eu fui fundo. Eu tive, inclusive, marquei consulta com um psiquiatra, porque eu não tinha nenhum problema psiquiátrico, mas eu queria saber dele o que era que estava por trás de uma depressão.
E tentei de tudo, li muitos livros, li o máximo que eu podia nessa época, tinha uma empresa que eu me permitia, no dia que não queria trabalhar, eu não ia. E eu me dediquei mais a fundo, eu fui fundo na depressão. E eu, para quem não me conhece mais do outro lado, muita gente só me conhece como magnetizador, mas o tema da minha vida sempre foi suicídio. Eu sempre quis estudar suicídio. 1000 circunstâncias na vida não me permitiram estudar suicídio. Inclusive, minha mãe não gosta até hoje nem da palavra. E ela dizia, você não tem nada com essa coisa. Você tem que estudar magnetismo. E como a mulher tem razão, é uma coisa. Você tem que ir. Porque se você não for por bem, você vai por mal, porque elas são danadas. Eu morro de medo quando uma mulher diz, meu Deus. É impressionante. Mas elas são tão boazinhas. Desde que você aceite, mas tudo dá certo. Tem uma história de um rapaz, que a mulher estavam meio brigados, aí eles foram para o shopping. Já pensou, você resolveu uma briga no shopping. O homem é bobo mesmo, mas vai, deixa pra lá. E ele disse, não, porque está chegando o aniversário dela e eu vou querer que ela me diga o que é que ela quer comprar. Aí ela já disse logo, não, eu não quero nada, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. E a gente acredita. Mas já que você não quer nada, tem tudo, então vamos passear no shopping. Pronto. Eu disse, pronto, eu só queria isso, passear no shopping. E ela chegou lá numa vitrine e disse, olha meu marido, olha aqui, isso o que é? Está vendo aqui? Sim, o quê? Porque marido nunca vê nada. Não sei porque a gente não tem. As mulheres veem tudo, a gente não vê coisa nenhuma. Aquele jarro, aquele jarro azul é muito lindo esse jarro. Você quer? Disse, não, mas como é lindo o jarro. Aí naquela hora ele foi inteligente e disse, já sei, ela quer o jarro. Ótimo. E aí ele foi embora, compraram sorvete, qualquer coisa da vida. O outro dele foi lá no shopping, ele disse, olha, tem um jarro aqui. Ele disse, tá aqui, é esse aqui. Ele disse, não, mas o jarro era azul. Ele disse, não, mas só tem esse rosa. Não, embrulha o rosa, não tem problema. E ele levou o jarro. Aí no outro dia, aniversário da mulher, ele chega com o pacote. Quando ela olha, ele disse, meu Deus, eu sou casada com um anjo. E aí ele foi e disse, está aqui, meu amor, para você. Ela já sabia pelo pacote, lógico que ela sabia que era o jarro. Só, mas meu filho, eu não acredito que é o meu jarro cor-de-rosa. É mais ou menos assim. Eu não consigo ser tão bom ator, mas é mais ou menos assim. Pois é, amor, não era esse jarro? Eu preferia o azul. Ah, amor, eu também queria, mas não tinha mais. Muito obrigado. Estou muito feliz com o jarro. Muito lindo. Aí quando fica o lindo comprido é complicado. Esse jarro está muito lindo. E aí coloca lá. E de tarde chegam as amigas dizem, olha menina, um jarro, que coisa mais linda, é cor-de-rosa. Mas está bonito, tá? É porque você não viu o azul. 2 anos depois, aquele jarro, se ele não tiver quebrado, ele continua sendo foco da desatenção. Ah, meu amor, você vai te aniversariar, não é? Disse, não precisa. Você não vai encontrar o que eu quero. A melhor coisa que o homem faz, ele viaja, ele vai para a Europa, ele vai para onde ele quiser, mas ele traga o jarro azul. Senão ele está ferrado. Era melhor não ter dado nada. Porque você não dando nada, depois você tem mil desculpas de dar qualquer coisa. Ou então, não vai fazer também, porque o homem entende tudo errado. Às vezes você diz uma história dessa, aí o homem sai, a mulher vai aniversariar, aí ele vai, ela diz, meu amor, você quer alguma coisa? Não, meu amor, chega, não. Eu nunca vi uma mulher dizer que quer, ela nunca quer. Mas no que ela disse que ela não quer, ela disse, não, eu não quero, porque o que eu gostaria mesmo era um diamante solitário. Mas, aí o marido foi numa casa de lingerie e perguntou qual era a peça mais nova, mais sofisticada que tinha. Disse, uma meia super sofisticada, um elastano. Ah, pois eu vou querer essa meia. E aí a atendente disse, nossa, a pessoa que vai receber essa meia vai ficar muito feliz, vai ter uma surpresa enorme. Ele disse, vai mesmo, porque ela está esperando um anel de diamantes.
Você veja como o homem é tonto, né? Ele vai dar a meia, mas vai ficar descalço, porque ele... Então, minha mãe disse que eu tinha que esquecer esse assunto de suicídio. Mas eu sempre falei muito sobre suicídio, sempre. Principalmente quando eu era mais jovem, quando eu viajava pouco, o meu tema de preferência era sempre relacionado com morte. Eutanásia, aborto, suicídio. Eu falava muito, muito. Eu lia muito, estudava muito. Na minha pesquisa sobre suicídio, eu cheguei a fazer estágio na Secretaria de Segurança Pública. Tive acesso a ter todas as informações que eu quisesse dentro dos prontuários. Inclusive, na época, eu tive muita surpresa, que tinha pessoas que eu sabia que tinham morrido por 1000 motivos, e de repente eu estava descobrindo ali que tinham se suicidado e que a imprensa nunca disse que foi suicídio. Então, é como a gente vê até que as estatísticas são falsas. Né? Então, tinha pessoas ali que eu digo, eu não acredito que essa pessoa se suicidou. E aí você vai, como é laudo pericial, tinha às vezes cartas, depoimentos, tudo, eu acessando tudo aquilo. E depois eu soube de uma literatura que estava sendo publicada. Primeiro teve uma que foi publicada na França, chamada Suicídio, Modo de Usar. E esse famigerado livro, inclusive, foi traduzido para o português. O que eu não entendo é isso. A gente traduz uma obra dessa, mas não traduz os clássicos do magnetismo. Suicídio, Modo de Usar, de 2 autores franceses, 2 jornalistas. Até hoje foi o livro mais técnico que eu li até agora. Não li nem outro pior do que esse. O livro é terrível, é subversivo no sentido profundo e doloroso da palavra. Mas porque eu queria conhecer suicídio, eu não queria conhecer suicídio só na visão de um espírito, eu queria conhecer suicídio na visão de quem quer que tenha, a favor ou contra. Anos depois surgiu um outro livro nos Estados Unidos, chamado Saída Fatal. A tradução dele para o português foi esse o nome dele. Saída Final, Fatal, acho que é final, Saída Final. De um autor americano, que também era só ensinando a pessoa a se matar. Foi outro livro, mas em relação ao suicídio, modo de usar, era fichinha esse, mas também muito pesado o livro. E quando eu cheguei no final do livro, tinha lá o nome de uma sociedade americana, chamada Sociedade Cicuta, e que essa sociedade ela só escreve assuntos relacionados a suicídio, aborto, eutanásia, de forma a estimular isso. Na época eu mandei buscar todos os livros do catálogo, todos, e li todos. Então é impressionante como tem gente que pensa nisso como estando fazendo bem para a humanidade. E eu fico impressionado aqui, esse que foi o livro de maior sucesso deles, o Saída Final, e esse foi traduzido para o português também, mas os livros de magnetismo, não. Parece que eu sou chato, né? Mas eu tenho que ser chato com essa tecla, porque não é possível a gente divulgar um livro que ensina as pessoas a se matarem, mas a gente não divulga um livro que ensina as pessoas a viverem bem, com saúde, com dignidade. Bom, estou dizendo isso para vocês entenderem como eu tinha uma vinculação muito forte com o assunto suicídio. E naquele dia que me pediram para falar aquela palestra, a depressão no adolescente, aquilo me chocou muito. Primeiro que eu nem sabia que adolescente tinha depressão. E depois aquilo ia me arremeter para uma pesquisa, não era uma pesquisa, era alguma abordagem de terapia espírita para o adolescente. E de uma certa forma eu já sabia que a depressão tinha um forte vínculo com o suicídio. Não sabia tanto quanto eu sei hoje, porque hoje a Organização Mundial de Saúde diz que 70% dos suicídios do mundo estão associados a estados depressivos. E como há 4 anos a mesma Organização de Saúde disse que 1 milhão de pessoas se suicidou naquele ano, 1 milhão, ou seja, mais do que a população da minha cidade natal, se suicidou ao longo de 365 dias. Quando eu fiz a conta, são 700 mil pessoas que se suicidam por ano envolvidas em aspectos de depressão. Eu digo, então, isso é muito complicado. E eu fui fazer a palestra, e no dia que eu fui fazer a palestra, eu não sabia o que era que estava faltando. Estava faltando alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Apesar de eu ter lido, pesquisado, entrevistado, eu fiz de tudo. E como eu acho que dá para vocês sentirem, eu não sou tão acomodado, eu fuço mesmo quando eu quero descobrir uma coisa. E eu não descobri o que era que estava faltando. Fiz a palestra,
Terminei a palestra, atendi muita gente que veio falar comigo, foi um furor naquela palestra, mas muita gente veio falar, queria saber se era verdade, como era, onde era que tinham aquelas informações. Então, foi uma palestra bem consistente. E quanto mais as pessoas elogiavam, mais desconfortável eu me sentia, porque eu dizia, mas está faltando uma coisa. E nem eu sei o que é. E eu fui para casa, no caminho a minha mulher disse assim, você fez uma palestra hoje impressionante, foi a melhor palestra sua até hoje. Eu disse, pois eu não gostei, porque está faltando alguma coisa. Aí ela me deu uma pancada, né? Ela disse, você é perfeccionista. Eu digo, mas não é ser perfeccionista, é sim, você quer ser perfeccionista. Você tem razão. É a melhor discussão que a gente tem com a mulher, você tem razão. E ali chegamos em casa, eu tentei dissimular, ela deitou, dormiu, e eu não conseguia dormir. Preocupado, eu digo, mas faltou uma coisa. Naquele momento eu me lembrei de uma passagem dos Espíritos para Allan Kardec, quando eles disseram que quando a gente tivesse, acho que é do Livro dos Médiuns, quando a gente tivesse intenção real e honesta de querer saber uma coisa, os Espíritos acudiriam. E aí eu disse para eles, vocês foram covardes comigo. Porque eu queria saber uma coisa, eu sou muito honesto, vocês sabiam que era para o bem e vocês não me disseram. Aí eu olhei meio com raiva para Deus e disse, olha Deus, você não deveria ter feito isso comigo, porque Jesus já tinha dito, pedi e obtereis. Allan Kardec já tinha dito que quando a gente tem um intuito sério, os Espíritos ajudam. E cadê vocês? Agora, por favor, eu quero saber, mesmo já tendo passado, eu quero saber o que foi que faltou. E eu dormi, no outro dia eu me levantei, trabalhei normalmente. No dia seguinte, quando eu me acordei, eu não agia, eu não reagia, eu não interagia com nada nem com ninguém. Eu não falava, eu não me movia, eu nada, eu apaguei, amanheci apagado na cama. Na mais profunda depressão. A minha mulher se espanta, me pergunta se eu vou sair, eu não respondo. Depois ela foi, tomou banho, trocou de roupa, você não vai levantar, e eu lá deitado. Até que ela foi lá olhar para ver se eu estava com febre, a primeira coisa, não sei porquê, qualquer coisa que você tem, o melhor está com febre. Terminou me puxando, me levou para o banheiro, e ela viu que eu só ia se ela me levasse. E eu não falava. E passou um dia, 2, 3, 4, não sei quantos, ela resolveu me levar ao médico. E quando chegou lá no médico, o médico disse, você vai ter que tomar esses remédios, e dentre os quais tinha o tal do Prozac. Então você vai tomar isso aqui para superar a depressão. E eu comecei a tomar aquele trem atual. Só que nenhum remédio nem me fazia dormir, nem me melhorava em nada, meu ânimo era o pior do mundo. E eu não falava, era tão grave que eu não falava com ninguém. Ninguém. Eu não falava, eu não queria comer, eu não queria dormir, eu não queria ficar em pé, eu não queria ficar sentado, eu não queria ouvir barulho, era um mundo invertido. E ali, nesse período, os meus companheiros do centro espírita começaram a desconfiar, peraí, cadê Jacó? Eu sempre viajei muito, mas quando eu viajo, eles sabem que eu estou viajando. Cadê Jacó que não aparece? Onde é que ele está? E ligavam lá para casa e ninguém dizia nada. Aí desconfiaram, aí foram lá em casa. Quando chegaram lá em casa, me viram lá deitado, daquele jeito. Aí é óbvio que o diagnóstico vem imediatamente. Né? Alguém que está daquele jeito está com obsessão. Para espírita, até unha cravada é obsessão. Então eu estava com uma obsessão violenta. E aí fizeram uma oração, fizeram uma leitura do Evangelho, comentário. A pessoa que melhor aplicava passe na instituição, muito minha amiga, que até hoje trabalha conosco lá no Leão, e que sempre que eu viajo, ela sempre me escreve, sempre, eu estou viajando, ela me escreve, diz que me ama, que está fazendo falta, é uma pessoa de um carinho imenso até hoje. Essa pessoa foi quem se propôs a aplicar o passe. Quando terminou de aplicar o passe, eu me senti pior, me fez mal o passe. Só que eu não falava, eu não reagia. No dia seguinte veio a equipe de novo. E era fazer oração, lia mensagem, comentava. Era uma verdadeira reunião doutrinária. E no final me aplicavam passes. Mas que tipo de passes? O que eu havia ensinado. E me aplicava o passe e eu me sentia pior. Por outro lado, o remédio não fazia efeito nenhum. E a cada dia, eu nunca vi tanta pontualidade. Eu acho que rezar fosse a expressão que eu não rezava. Quando você está em depressão profunda, você não reza, você não pensa, você não nada.
Mas eu, de alguma forma, eu ficava torcendo para que ninguém viesse, porque eu sabia que se viesse eu ia passar mal, e era assim mesmo que acontecia todos os dias. A equipe chegava e quando saía eu estava pior. E os remédios não faziam efeito. Passaram 30 dias, porque o remédio foi para 30 dias, e depois de 30 dias, nenhum efeito de coisa nenhuma. Aí minha mulher disse, o remédio está acabando, a gente vai voltar ao médico, vou marcar. Aí ela marcou ali para 2, 3, 4 dias lá para frente também, não sei. E quando ela disse, nós vamos ao médico, eu digo, agora eu vou conversar com o médico, eu vou dizer para ele que me enterre, porque naquele momento ali, eu queria morrer. Eu não queria mais viver. Eu não tinha coragem de forma nenhuma, eu não pensava em me matar, até porque isso não tinha condições de haver dentro de mim. Mas eu não queria mais viver. Aquilo que eu vivia não era vida, aquilo era o caos, aquilo era coisa nenhuma. Se existia inferno e demônio, era aquilo. Não podia ter nada pior do que aquilo. Nem que eu morresse e fosse para o mais profundo dos infernos, queria ser melhor do que aquilo. Eu queria morrer. E fomos ao médico. E eu comecei a dizer para mim mesmo, doutor, me interne. Doutor, me interne. Doutor, me interne. Porque até então eu não falava. E eu comecei a repetir isso para mim mesmo. Chegou o dia, quando o médico me viu, disse, oi Jacó, e aí, tudo bem? Eu digo, doutor, me interne. E ele disse, tire seu cavalinho da chuva, porque eu não vou me internar. Para mim ali foi como quem ele tivesse dado um tiro em mim. Ele ali me matou, literalmente ele me matou, porque eu não conseguia falar nada. Na hora que eu consigo falar, pedindo uma coisa, que era a última saída que eu encontrava para a minha vida, ele disse que não ia dar. Aí ele chegou para a minha mulher e disse, os remédios, eu disse, nenhum funcionou, eu disse, não tem problema. Eu vou passar outros, e ele vai continuar tomando. Depois que acabar, se não fizer efeito, você já compra de novo, e compra outra vez, até o dia que funcione. Eu digo, pronto, então ele deu um tiro, e agora ele enterrou. Então, ele agora acabou comigo. Porque aquilo não ia funcionar de jeito nenhum. E ainda por cima eu ia ter os companheiros que iam me aplicar passos. Então, quando era que eu ia sair disso? Nunca mais. E, então, fomos para casa, minha mulher parou na farmácia, comprou os remédios. Quando eu cheguei em casa, pela primeira vez eu tomei uma atitude. Eu fiz assim, pedindo o remédio, ela me deu. Eu peguei a caixa de Prozac, tirei um comprimido, e olhei para ele. Eu não sei se eu verbalizei ou não, mas na minha cabeça eu disse para ele, você não me curou, nem é você que vai me curar. Amassei a caixa de remédio, joguei em uma pérgola, e na olhando por cima da pérgola eu procurei Deus, e briguei com Deus de novo. Eu digo, você não pode fazer isso comigo. Você não tem o direito, você pode ser Deus, mas você não tem o direito de fazer isso comigo. Você trata de me dar forças, porque eu vou sair desse negócio, eu não aguento mais. Eu não vou me matar, mas também não vou viver desse jeito. Você me dê força, porque a partir de agora eu vou ter que sair dessa situação. Com muito sacrifício, eu dei meia volta, fui à mesa, me sentei. Minha mulher, quando me viu sentado à mesa, ela tomou um susto, porque eu não saía, eu não andava. Disse, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu quero comida. Você quer comer o quê? Comida. Mas o que você quer comer? Comida. Eu não conseguia dizer outra coisa. Meu vocabulário estava estritamente reduzido. E aí foi muito sacrifício comer aquilo, porque se comia, a comida tentava voltar. Assim, a tarefa era como se o aparelho digestório todo ficasse obstruído. Se metia comida e a vontade era de vomitar na hora. Eu digo, mas eu vou comer tudo. E comi. Não sei quanto tempo eu levei, mas eu comi todo. Depois tomei um copo d'água, depois fui me deitar. Dormi com muito sacrifício, porque eu disse, eu só me levanto e me mexo depois que eu dormi. Até que eu dormi. Quando eu me levantei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar a televisão. Só que quando eu liguei a televisão, tomei um susto, porque eu olhava que estava na televisão e eu não sabia. Eu não entendia o idioma, eu não entendia o que era, eu não sabia quem era, eu não entendia nada. Eu sabia que era uma televisão e que tinha imagens, mas o meu cérebro não processava aquilo. Eu digo, eu só saio daqui quando eu começar a entender o que está passando. Minha mulher me disse que eu passei muito tempo de cócora para frente da televisão. Ela passou umas 2 ou 3 vezes até que ela fez assim, ele agora, e agora o negócio complicou. E eu estava ali olhando para a televisão, porque eu queria entender o que era aquilo. Até que num dado momento eu comecei a entender. Ah, estavam falando a minha língua. Uau! Aí eu comecei a entender, aí eu vi que entrou uma propaganda, aí eu vi que entrou um telejornal. Aí eu digo, agora eu já sei o que é. Aí pronto, aí o mundo foi começando a cair assim, coisa por coisa. Na hora que eu vou saindo do quarto, vem um dos meus filhos passando. Quando eu olhei para ele, eu abri os braços, ele já veio de lá chorando. Porque desde que eu tinha adoecido, eu não tinha falado com nenhum deles. Ele já se abraçou comigo chorando e eu chorando também. Nós
nossa, que encontro. Quer dizer, eu estava dentro da casa com meus filhos e eu não tinha meus filhos, nem eles tinham a mim. E aí aquele dia foi uma revolução dentro de mim. E tudo que eu fazia era muito sacrifício. Dormi de noite, no outro dia acordei. Para andar, eu tinha que pensar, eu vou andar, eu vou até aquela câmera. Primeira coisa que eu faço, eu ponho uma perna na frente. Isso, agora eu ponho a outra na frente. E vai andando. Eu andava assim. Tudo que eu fazia eu tinha que pensar. Eu não conseguia fazer nada automaticamente. Mas eu disse, eu hoje vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Consegui ligar o computador, digitei algumas coisas, não me lembro o que, mas eu sei que eu mexi e comecei a fazer coisas. Tudo muito lento, muito sacrifício, mas fiz. De noite eu dormi, e no outro dia quando eu acordei, eu estava são, como quem nunca tinha tido nada. Do jeito que eu desci, eu fiquei são. E eu digo, primeira coisa, aprendi aqui uma grande lição. Cuidado, Jacó, com o que você pede a Deus. Porque você pede muita informação, aí olha o resultado. Eu queria saber o que era que tinha faltado. Faltava eu saber o que era depressão. Porque você lê um livro que é depressão, você não vai saber nunca. Você só vai saber se você tiver. E se ela for grave, aí você vai começar a ter compreensão do mundo inteiro depois que você sair. Você vai entender a ira, a calma, o amor, o desamor, o ódio. Você passa a entender tudo de uma forma diferente. Porque você foi literalmente ao inferno. Você sabe agora o que é a não vida. E eu, engraçado, eu estava nas minhas plenas faculdades mentais, estava sendo dentro de curso, já tinha publicado acho que 5 ou 6 livros, já fazia cursos fora, minha empresa ia bem, eu não tinha nenhum problema de família, eu não tinha nenhum problema de saúde. E entrei em depressão. Eu disse, primeira coisa, quebrou todas as referências. Você entra em depressão porque está sem dinheiro, não foi meu caso. Você está em depressão porque não tem o que fazer, eu nunca fiquei sem ter o que fazer. Você está em depressão porque não tem amor, eu tinha amor. Você está em depressão porque você não tem uma casa, eu tinha casa. Você está em depressão, eu tinha. Tudo que era causa não estava acontecendo comigo, eu tive. Portanto, Deus, ele sabia, né? Ele chegou e disse, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com Jacó. O problema é que Deus é exagerado. Tomem muito cuidado com o que vocês peçam a Deus, porque ele é exagerado. Bastava ele ter deixado 2 dias, minha mulher disse que foram 42. Para mim é um tempo indefinido, foi a vida inteira. Mas foi uma lição violenta. A primeira é essa, cuidado com o que você saber. Quando eu quis estudar sobre a ELA, esclerose lateral amiotrófica, a primeira coisa que eu disse foi, Deus, olha, eu entendo tudo, e o que eu não entender eu vou pesquisar sozinho, por favor, não me ajude. Eu já disse para ele, não me ajude. Porque eu sei lá como é que ele ajuda, ele é exagerado demais. Tem uma piadinha que diz assim, eu queria tanto, a pessoa conversa com Deus, eu queria tanto, Senhor, ter algumas coisas. Para o Senhor, o que é uma montanha de diamantes? Eu disse, meu filho, é um grão de areia. Ele disse, tá bom. E quanto é assim, um tempo bem longo? Ele disse, um tempo muito longo, 1 milênio, tal, aquilo é um segundo. Ele disse, Deus, como tudo é diferente. O Senhor poderia me dar um grãozinho de diamantes? Ele disse, meu filho, espere 1 segundo. Então Deus é assim, a referência dele é complicada. A gente tem que ter cuidado quando pede as coisas a ele, porque ele, os tempos dele, os espaços, é uma teoria bem diferente da nossa. E aí eu já digo para ele, hoje em dia eu não peço nada para Deus, a não ser paz para o mundo. Até eu fico boca mole, né? Para mim, não, eu não quero paz, Senhor. Pode deixar do jeito que está bom. Porque se ele me der paz demais, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Tem gente que quer ter muita paciência. Não peça a Deus, não. Peça não. Peça para o amigo, peça para o vizinho. A não ser mulher, porque a mulher é sempre muito inteligente. A mulher ela foi para uma psicóloga, doutora, eu vim aqui para a senhora me tratar. Pois não, minha filha, o que é que você quer? Eu quero emagrecer. Minha filha, você deveria ir a uma nutricionista. Eu disse, não, eu quero emagrecer porque o meu problema é psicológico. Mas como psicológico? É o seguinte, o problema da paciência, a senhora não acha que é um problema psicológico? Se é, sim. Disse, pois é, eu quero que a senhora resolva esse meu problema. Sim, então qual é o problema? Você disse que queria emagrecer, é isso. Eu quero emagrecer tanto quanto eu perco paciência. As mulheres sabem, mesmo quando o assunto é complicado, ela dá um jeito. E aí o que acontece, para resumir a história, eu agora tenho um outro problema. O passe fazia mal. Mas o passe de quem? O meu. O que eu ensinei. Agora eu não estava mais apontando ninguém, agora é eu.
O que eu tinha ensinado tinha dado errado. Em quem? Em mim mesmo. E agora eu vou dizer o quê? Vou sair para fazer viagem, para fazer curso. Eu vou dizer, passe resolve ou passe não resolve? Eu tinha que ter responsabilidade nisso. E para ter responsabilidade eu tinha que pesquisar. Eu digo, pronto, agora eu entrei na fria, vou ter que pesquisar. E aí eu nem pedi a Deus, vocês vejam bem como é que eu nem falei com ele. Eu disse assim, agora eu vou ver quando aparecer algum paciente com depressão, lá no LER, não era nem no LER, era no GEAC na época. Quando aparecer um paciente com depressão, eu vou tratar. 2 semanas. Mas chegou um assim, apoiado noutra pessoa, mas no fundão do bolso. Quando eu olhei de longe, eu digo, aquilo não é coluna não, aquilo é depressão. Adivinha se estava certo. A pessoa foi lá, fez a entrevista, eu fui lá só para conferir, porque o passista ele não pode olhar a ficha de entrevista no nosso modelo, porque é um modelo de pesquisa que nós chamamos de duplo cego. Em princípio, o passista não sabe o que o paciente reclama, nem o paciente sabe o que o passista anotou. E eu fui lá, olhei na ficha dele, o paciente está em depressão há 10 anos, com 3 tentativas de suicídio. Eu digo, esse. Peguei ele pela mão, levei, porque ele não andava, literalmente ele estava como eu fiquei. Peguei, levei para a cabine, o pessoal já olhou assim, porque também o passista não podia escolher o paciente. E eu estava escolhendo o meu. Coloquei na maca, foi chegando outro passista, não pode deixar que as revistas fiquem comigo. O passista da lei já teve que ficar de fora. E eu olhei para ele, aqui para mim, né, eu com essa minha segurança enorme, eu disse para mim mesmo, olhando para ele, dizendo só mentalmente, você é um homem de sorte, porque você vai receber o passe de uma pessoa que sofreu depressão, que sabe o que você está sentindo, e você vai receber o passe mais forte da sua vida. E você vai ficar bom. E matei prazo. E fiz aquele passe. E terminou, ele foi embora. E eu fiquei esperando, todo ansioso para chegar a próxima semana para ver o homem chegar lá, porque eu já queria ver ele quase que brincando de carnaval, né? Ou uma Oktoberfest lá. E aí, de repente, quando eu estou lá na porta do centro, lá vem ele. Do mesmo jeito. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada, esse cara está no alto astral. E aí ele fez a entrevista, eu fui lá, né? Aqui, 2 pessoas aqui podem concordar comigo, eu sei que tem mais, mas pelo menos 2 podem concordar comigo. Uma é Ellen e a outra é o general. É a vantagem de ser chefe. Você vai lá e diz, deixa eu ler, mas não pode, lê para cá. É o triste do poder que não pode. Então, eu era o chefe, então eu li a ficha do paciente. E aí estava lá. Nos últimos 10 anos, foi a pior semana que ele já passou. Nossa, deu errado meu passe. Então, realmente, o negócio está errado. Lembram, livro dos Médiuns, capítulo 17, aquele que queira evitar os percalços naturais da experiência, comece pelo estudo prévio da teoria. Eu poderia dizer, mas não tem nenhuma teoria sobre depressão, mas tem uma teoria. No livro Passe, eu tinha escrito sobre fadiga fluídica, que é quando você perde muitos fluidos e não consegue mais absorvê-los. De tanto você perder, é como se os centros de força ficassem vedados. Você chega perto de uma pessoa com fadiga fluídica, você percebe que ela quer muito fluido, você tenta dar e a pessoa piora, porque ela recebe, mas não projeta. Naquele momento eu pensei que é parecido com fadiga fluídica. Eu vou tratá-lo como se ele estivesse com fadiga, portanto eu não vou doar fluidos, porque doar fluidos causou nele o que causou em mim. Então eu não sabia se a teoria estava certa, mas era a teoria que aparecia na hora. E eu peguei ele pelo braço, me lembro do olhar dele para mim, como quem dizia assim, infeliz, você vai me matar. Porque era de desespero, o cara sabia o que era que tinha passado. Eu levei ele para a maca e aí tome dispersivos, só dispersivos. Despecei. Na época a gente não tinha nada estabelecido. Eu devo ter dispersado ali uns 10 minutos, o que era um absurdo. Mas despecei muito. Terminei aí, fui para a água dele. Aí tudo que eu ia dar para ele, coloquei na água. Toda a energia. Era como se ele fosse a garrafa d'água. Agora toma energia. Pelo mesmo princípio da fadiga, o fadigado fluídico, assim como o depressivo, eles precisam de fluidos. E todos 2 são sugadores.
Se você não sabe nada, você doa. Você doa, ele recebe, mas ele não introjeta, ele se congestiona. Mas ele está precisando de fluido, então você dá o fluido pela água. Por que pela água? Porque a água não passa pelos centros vitais, a absorção é direta. É o que eu vou fazer com ele. Magnetizei muito a água e ele foi embora. E eu fiquei ansioso uma semana depois para saber, cara, que ele ia chegar, porque eu podia ter dado errado de novo. Quando ele chegou, ele já entrou do mesmo jeito, capengando. Só que no dado momento ele parou de andar e levantou a vista e olhou assim para o lado. Opa! Uma mudança praticamente insignificativa, não significativa. Ele andou mais um pouco, parou a segunda vez. Quando ele parou a terceira vez, eu dei um grito. Eu estava na porta da sala de passes. Não pensem que foi acordeão, foi como eu fiz. Isso! Ó, fazia 3 semanas que eu tinha saído da minha crise. Os meus colegas vieram todos. Jacó, pelo amor de Deus, o que foi que eu vou sentar aqui? Não é possível. Aí ficou todo mundo apavorado, porque ninguém sabia que eu estava pesquisando depressão. Mas eu dei aquele grito de, nossa, funcionou. E ninguém poderia entender. Quem poderia entender? Uma pessoa parou e olhou para o lado 3 vezes, eu entendi que ele tinha reagido. E fiquei. Ele foi para a entrevista. Até então ele não falava. Tudo quem falava era o acompanhante. Quando eu peguei lá a entrevista, eu estava lá, nos últimos 10 anos. Foi a melhor semana que ele já passou. Yes! Deus. É por aqui. E aí eu peguei, levei o paciente, quando eu peguei ele no braço, ele olhou para mim de novo e ele dizia assim, como este anterior, eu, pelo amor de Deus, não faço. E aí ali começou a pesquisa. E ali eu descobri que aí eu comecei um novo problema meu. Qual era agora o próximo problema? Era que a medicina dizendo que a doença estava aqui, e eu já tinha encontrado que a doença estava aqui. A sorte de eu não ser médico é porque eu pude agir independentemente. Se eu fosse médico, eu ia ficar numa cruzeta danada, porque como era que eu ia sair daquilo que eu estava formado para? Então, eu tenho total liberdade, eu como engenheiro, eu ponho a ponte onde eu quiser, não é não, agora? Se contratarem, né? Então, sabia ali onde era que eu ia trabalhar aquele homem. Só que, mesmo sem a gente pedir, Deus é exagerado. 2 semanas depois, já tinham 4 pacientes de depressões. E eu não entregava os pacientes de depressão para ninguém. Aí a turma chegou já para mim, cara, tem alguma coisa errada. Você está olhando o questionário, que não pode. Você está escolhendo um paciente que não pode. E como é que fica? Que sistema é esse? Eu escolhi 3, dentre os quais essa minha amiga de que eu falei. E aí fui dizer para eles o que era que tinha acontecido. Essa minha amiga chorou toda a vida, porque ela disse, mas eu fiz tanto amor, Jacob, era com tanto amor, como é que podia fazer mal? Eu digo para você ver que só o amor também, às vezes, está faltando ainda mais alguma coisa. Está faltando um pouco de sabedoria. Nisso, Allan Kardec também é feliz quando ele diz que o nosso progresso ele se dá pelas 2 asas, moral e intelectual. O moral é do amor, mas você tem que ter um amor sábio, um amor que sabe. Porque muitas vezes a gente ouve muita essa expressão, tem muita gente que se perde por excesso de amor. Não é excesso, o amor nunca é excessivo. O que falta é o outro lado para compensar, para dar a retidão da direção. E ali então, quando eu comentei, eu digo, bom, então agora nós somos 4. A partir de hoje seremos 4 a tratar depressão. E foi ótimo, porque até então eu sabia que os que eu tratava estava dando resultado, em todos, sem exceção. E agora eu ia para uma nova frente, agora íamos ter 4 trabalhadores trabalhando a depressão. Poderia ser que fosse uma capacidade só minha, e o método estivesse errado. Mas em compensação, se os 4 conseguissem resultados semelhantes, então era uma questão de método. E aí os 4 conseguiram os mesmos resultados. E a partir daí espalhou-se. Eu fiz uma viagem logo em seguida para os Estados Unidos, num centro espírita na Flórida, em Pompano Beach, e eles tinham uma unidade chamada SOS Depressão, mas eles não aplicavam passos nos depressivos. E eu perguntei por quê? Porque quando a gente aplica passo depressivo, piora. Eu digo, nossa, é a mesma coisa. Eu digo, pois então, olha, eu estou fazendo uma experiência lá em Natal que está dando certo, é assim, apliquem. Aí começaram a aplicar passos lá em Pompano. E as pessoas começaram a sair da depressão. Eu digo, opa, já é totalmente longe, já é outro grupo, está funcionando. Logo em seguida eu cheguei de volta ao Brasil e fui a Pelotas, aqui perto, né? E cheguei lá em Pelotas, fiz um seminário de 2 finais de semana. No segundo final de semana aconteceu uma experiência que tinha uma pessoa com muita depressão. E aquele foi um caso emblemático, porque ela disse que foi para ali, porque no centro que ela estava recebendo passes, o presidente estava presente.
Ela apontou para ele e disse, olha, o presidente do centro é aquele. E ele está dizendo que eu não estou ficando boa porque eu não tenho fé. E eu vim porque eu soube que o senhor ia falar sobre passes, e eu vim para saber se o passe que eu recebo é do jeito que me apontam lá. Porque se fosse, eu já tinha decidido que eu iria me matar depois do seminário. Porque então não teria mais jeito, mas o que o senhor ensinou é diferente. Aquela foi a primeira paciente de Pelotas. E aí Pelotas entrou na dança da terapia da depressão. E aí, logo depois do intervalo, a gente continua.